Sejam bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui em direto para comentar mais uma vez acerca do mundo do futebol para as equipas da região norte e como habitual, teremos aqui o Eduardo Carvalho para realizar estas análises. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os apaixonados por futebol, acima de tudo, acima de todas as polémicas e também aqueles que nos seguem de todas as partes do mundo. Muito bem. Ora, Eduardo, hoje vamos falar aqui um pouco sobre a jornada 19, neste caso sobre a participação das equipas da região norte nesta jornada. Ainda falta disputar um jogo, mas já está finalizada para estas equipas que nós abrangemos aqui, esta região. Vamos também fazer uma divisão à ronda de competições europeias para as equipas nortenhas. E eu queria começar exatamente aqui pelo campeonato, pela jornada, começava pelo jogo entre Famalicão e Belenenses. Famalicão que continua sem vencer desde a chegada de Silas ao comando técnico. Não é assim, Eduardo? Sim, tivemos aqui um jogo que era importante para o Famalicão. Um jogo que Desculpa, Eduardo, que não ouvimos a primeira opunha. coisa que tu disseste. Estava a dizer que tínhamos aqui um jogo interessante em perspectiva, um jogo que opunha duas equipas que lutam por fugir aos lugares de despromoção. No caso do Famalicão, vem de uma série de derrotas e mesmo já desde a chegada de Silas, como disseste, ao comando técnico, a equipa continua sem conseguir vencer ou sequer pontuar, mas este jogo a equipa abordou de uma forma um pouco diferente, conseguiu já um maior domínio de bola, superou nesse aspecto o Belenenses, como esperado, mas os comandados de Petit foram mais fortes a nível de oportunidades de perigo no jogo, sobretudo a nível de remates. A equipa acabou por superar o Famalicão, algo que nesse caso era completamente inesperado. Penso que Silas ainda não acertou com o melhor 11, a melhor equipa base, para poder interpretar melhor as suas ideias, que de resto são ideias que vão muito ao encontro do que acontecia com João Pedro Sousa. Vejo, por exemplo, Patrick William a ser preferido para a lateral direita relativamente a Diogo Figueiras, esta contratação de inverno que pode dar maior pendor ofensivo à ala direita do Famalicão. Kraev nem sequer entrou neste jogo, também um daqueles jogadores que mais me deixa na expectativa de poder melhorar este jogo dos minhotos a nível de criatividade. E depois Fernando Valenzuela, alguém que, na minha opinião, pode vir a ser o grande elemento, o grande destaque desta equipa, poderia vir a ser, mas continua votado a um papel secundário nesta equipa. Recorde-se, um jogador que não tem muitos golos, mas aqueles que efetuou, dois neste campeonato, foram talismã para esta equipa do Famalicão, porque deram duas vitórias aos minhotos. Por isso, estranheza para mim relativamente à sua exclusão inicial por parte de Silas agora e João Pedro Sousa anteriormente. Ainda assim, a equipa parece taticamente mais agressiva, sobretudo no capítulo defensivo, e isso permitiu que pontuasse pela primeira vez desde a chegada de Silas à equipa. Por isso, 0-0 para o Belenenses. Não ganha, mas também não perde, que era importante nesta fase para o Famalicão. Muito bem. Depois aqui houve um jogo entre o Portimonense e o Gil Vicente e esta foi uma derrota um pouco pesada aqui para esta equipa nortenha, uma vez que o jogo terminou 4-1.
Sim, encontraram-se duas equipas em momentos diametralmente diferentes. É verdade que é um duelo direto também, a luta pela manutenção, mas o Portimonense entrava para este jogo em crescendo, enquanto que o Gil tem tido dificuldades nos últimos jogos, vem piorando de rendimento, e por isso foi um jogo muito complicado para a equipa forasteira. Acabou por ser muito pouco conseguido a todos os níveis, sobretudo defensivamente. Logo ao primeiro minuto sofre um golo, um golo em que a equipa toda teve muita dificuldade em abordar o espaço aéreo, e por isso Maurício António, que é um especialista neste tipo de lances, surge a cabecear, a ganhar a toda a concorrência, a cabecear para inaugurar o marcador. Depois, este mesmo jogador acabou por ter uma infelicidade que deu origem a um penalti para o Gil Vicente. Esse penalti foi convertido por Samuel Lino e deu alguma esperança para este jogo, aos minhotos para este jogo, mas foi uma esperança que durou pouco tempo, porque a primeira parte acabou com o Portimonense completamente por cima no jogo, a dominar a todos os níveis, com a Ailton Boa Morte em grande plano, a servir para o gol do iraniano Salmani, fazer aqui o 2-1, e depois ainda com algumas oportunidades para alargar a vantagem no marcador, que chegaria na segunda parte com alguma naturalidade num golaço de Elton Boa Morte. Esteve muito bem este jogador, na melhor forma desde que chegou aos Algarvios até ao momento, e depois acabou por o resultado ainda se avolumar, ainda chegar ao 4-1 por intermédio de Beto, e o Gil Vicente com muita dificuldade em impor o seu jogo, um meio campo com qualidade, mas dificuldade em criar perigo a nível ofensivo, e depois defensivamente neste jogo foi um autêntico descalabro. Muito bem, Eduardo, depois tivemos também um dos derbys nortenhos da jornada, que foi Vitória de Guimarães e Rio Ave, terminou com a vitória do Rio Ave por 3-1. Certo, era realmente um jogo que se antevia equilibrado, era um dos derbys realmente da jornada a nível de região norte, mas o Rio Ave adotou aqui uma nuance estratégica surpreendente, jogando aqui numa matriz de contra-ataque, algo que não é muito habitual em Miguel Cardoso, nas equipas de Miguel Cardoso, mas que me pareceu muito bem pensado, quer para este jogo, em casa de uma equipa que luta pelo apuramento europeu, e por outro lado, olhando aos avançados que tem neste momento, avançados muito rápidos e fortes nesse capítulo do jogo. E o Rio Ave mostrou-se muito bem, muito eficaz aqui em Guimarães, quer defensivamente, quer ofensivamente, com Gel Sandala em destaque. Funcionou como pivô das jogadas de contra-ataque dos Vilacondenses, mas também é importante nesta ideia, nesta nuance de Miguel Cardoso, o crescimento de Rafael Camacho, que tínhamos referido, era uma excelente contratação de inverno, poderia trazer uma grande qualidade aos rioavistas, e isso tem-se visto nos últimos jogos, e este em particular mostrou uma face mais visível desse crescimento, mas já no jogo anterior, muito bem, Rafael Camacho, um jogador de grande qualidade. E depois também Francisco Geraldes aparecer aqui na posição de 10 como cérebro do futebol ofensivo da equipa, o que também me parece muito favorável. Os jogadores
mais identificados com esta ideia, jogadores nas suas devidas posições, e por isso tudo acaba por melhorar quando assim acontece. Do lado contrário, um Vitória de Guimarães com pouca criatividade no meio-campo. Rochinha, por exemplo, só entrou no fim do jogo, já sem tempo de mexer com o que restava da partida e poder ainda fazer a equipa, ajudar a equipa a chegar ao empate, pelo menos. Edwards também fez muita falta, ele que entrou muito bem neste jogo, mas que também não foi suficiente o tempo de jogo que teve para pesar nesta partida, e depois muitas dificuldades também para travar estas várias jogadas de contra-ataque que foram muito bem gizadas pelo Rio Ave. Quer os centrais, quer Pepelo tiveram muita dificuldade em travar Gelson Dalla, sobretudo, também Carlos Mané, que surgia muito bem na cara de Bruno Varela, e depois, depois de Carlos Mané, Rafael Camacho também fez esse segundo golo do Rio Ave. Quanto ao Guimarães, tentou uma postura mais de ataque posicional, jogava também em casa, era natural que assim acontecesse, mas lá está, sem a tal criatividade de jogadores como Rochinha, a destreza na finalização e a servir os avançados por parte de Edwards, também fez a diferença negativamente neste jogo. E depois um Rio Ave que ainda acabou por sofrer o 2-1, um penalti convertido por Ricardo Quaresma à segunda, na recarga. É algo que não tem sido muito comum vermos no futebol atual, um golo na recarga de um penalti, e Quaresma marcou de forma menos certeira, menos precisa este penalti, mas depois esteve muito bem na reação ao ressalto e conseguiu fazer esse 2-1, que no entanto haveria de ser pouco tempo depois desfeito e alargado esse resultado a favor do Rio Ave, numa grande fífia de Bruno Varela. Não esteve feliz neste lance, tentou dominar uma bola longa e aí Gelson Dalla acabou por desarmá-lo e fazer um passe para a baliza deserta. 3-1 para o Rio Ave, e excelente momento de forma para os comandados de Miguel Cardoso. Depois, o Sporting aumentou a distância para o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto, num duelo entre as equipas que são a sensação do campeonato, por assim dizer, Sporting Paços Ferreira 2-0. Sim, era realmente um jogo que abria aqui o apetite para ver por parte dos adeptos de bom futebol, não só os adeptos destas duas equipas, porque têm sido duas das equipas que melhor têm jogado, um futebol muito interessante por parte dos dois conjuntos, e o Sporting vinha de um excelente momento, também o Paços de Ferreira, mas apesar disso há que não esquecer que o último resultado de Paços de Ferreira não foi favorável para os Castores, foi um empate a 0 em casa, e isso acaba por, na minha opinião, acaba por pesar para este jogo. A equipa não vinha tão confiante como o que acontecia à entrada para os jogos anteriores, e por isso o Sporting tinha aqui um grande favoritismo para este jogo, apesar desta grande qualidade e deste bom momento do Paços de Ferreira. Optou Ruben Amorim por uma dupla na frente de ataque. Tiago Tomás e Paulinho eram aqui os elementos que constituíam essa dupla, embora um deles fosse caindo mais sobre a ala, no caso de Tiago Tomás,
e isso acabou por funcionar como um elemento de surpresa para o Passos de Ferreira, até porque onde costuma surgir Nuno Santos, passou a surgir Pedro Gonçalves, que tem uma forma de jogar completamente diferente, e Tiago Tomás surgiu no lugar habitual de Pedro Gonçalves. Acabou por conseguir, com tudo isto, baralhar um pouco a organização defensiva de Pepa, e Paulinho acabou por quase marcar no início do jogo, seria um gol sublime, corresponder a uma boa jogada de Pedro Gonçalves, conseguiu fazer um toque de calcanhar, mas depois o guarda-redes do Passos Ferreira, Jordi, acabou por conseguir bloquear esse lance. Mas pouco depois surge um penalti que ditou o 1-0, um penalti que acaba por desbloquear o jogo, e por outro lado, diante de uma equipa que joga aberto, que não tem uma postura muito defensiva, mesmo em jogos com equipas grandes, não adultera, digamos, que a sua identidade. O Sporting tinha aqui um importante adiantar no marcador. Por outro lado, o Passos Ferreira ofensivamente quase não criou perigo durante o jogo. Teve uma segunda parte de melhor qualidade a esse nível, mas apesar da circulação de bola com grande classe, com grande personalidade, que não é habitual ver-se em jogos perante equipas grandes, ainda por cima no terreno do seu adversário, é de facto muito bom ver equipas a terem esta postura, mas não criando depois grande perigo. Lembro-me apenas de um lance de Douglas Tanque, um remate forte deste avançado do Passos de Ferreira. Tirando esse lance, não houve grandes oportunidades para o Passos de Ferreira, e quando assim está-se muito mais longe de vencer, ou pelo menos empatar estes jogos. Assim, o Sporting continua num daqueles ciclos de tamanha confiança em que tudo sai bem, e o Passos de Ferreira perde ao fim de vários jogos, desde dezembro que o Passos de Ferreira não perdia. É um ciclo fantástico que agora chega ao fim, mas tenho a certeza que Pepa conseguirá reerguer esta equipa e voltar aos bons resultados muito em breve. Depois, Eduardo, tivemos aqui também um jogo entre Santa Clara e Sporting de Braga, o Sporting de Braga que é o único dos candidatos que ao título que não perdeu pontos para o líder, e que acabou por vencer na casa daquela que tinha sido a equipa que tinha vencido na primeira volta. Como é que viste aqui a prestação do Braga? O Braga fez algumas alterações à equipa que tinha começado diante do Futebol Clube do Porto no último jogo entre estas duas equipas, e de alguma forma mostrou-se muito competente a fazer esta rotatividade. Carlos Carvalhal, acho que é dos três perseguidores do líder, a equipa que melhor consegue gerir com critério esta rotatividade, esta mudança de titulares entre os vários jogos, e por isso não espanta esta excelente prestação do Sporting de Braga, que não foi exuberante, mas que conseguiu um golo de belo efeito por parte de Borja. Por falar em jogadores que não vinham sendo titulares, Borja foi uma contratação recente, veio no seguimento dessa transferência de Paulinho para o Sporting, e juntamente com o Sporar, Borja chegou ao Sporting de Braga, incluído nessa transferência, mas a verdade é que tem estado a um bom nível nas oportunidades que tem tido.
não sendo ainda um titular nos arsenalistas. É um jogador que tem entrado muito bem e que de alguma forma me tem surpreendido por aquilo que ele havia demonstrado no Sporting e aquilo que está a demonstrar agora no Sporting Braga, neste início. Ele marcou um grande golo, mate à entrada da área na sequência de um ressalto após pontapé de canto. Mas tem tido muito mais do que isso, tem tido boas prestações ao longo deste pouco tempo que está no Sporting de Braga. Isto faz-me lembrar algo que alguém muito próximo me referiu sobre o Sporting de Braga e que me fez todo o sentido, que tem a ver com a capacidade que esta equipa tem para transformar jogadores que são considerados flops em equipas grandes, nas equipas tidas como habituais três grandes, e depois torná-los jogadores importantes, jogadores com outro lastro competitivo, com outra capacidade para subir o rendimento, e Borja tem sido isso neste início do Sporting de Braga. Depois desse 1-0, o Sporting de Braga controlou o jogo com alguma tranquilidade. Apenas na segunda parte o Santa Clara conseguiu criar um par de lances de perigo, sobretudo por parte de Carlos Júnior e de Lincoln, dois dos jogadores de maior qualidade no capítulo ofensivo, nos açorianos, mas o resultado acabou por se manter e o Sporting de Braga consegue uma boa vitória no terreno de uma equipa que tinha vencido na primeira volta em casa do Sporting de Braga. Por isso consegue devolver aqui esse resultado, e é sempre importante nas contas finais do campeonato, pode ser importante. Exatamente. Eduardo, depois aqui tivemos o jogo também entre o Moreirense e o Benfica, que terminou empatado a uma bola. O que é que achaste aqui da prestação do Moreirense frente a um dos candidatos também, no fundo, não é? Ao título? O Moreirense vinha aqui de uma excelente prestação no último jogo. Aliás, nos últimos dois jogos conseguiu vencer. Foi a única equipa, além do Sporting, a vencer os dois jogos que teve nesta dupla jornada anterior a esta jornada 19. E venceu em bom plano. A equipa teve evolução, registrou evolução na qualidade do seu jogo, e depois chegava aqui frente ao Benfica, vindo desse ciclo vitorioso, algo que faz diferença, na minha opinião, comparativamente ao que acontecia com o Paços de Ferreira, uma equipa que está mais consistente e que vem de um ciclo maior, mas que no último jogo não tinha vencido. Pelo contrário, o Moreirense venceu fora e venceu duas vezes fora, e agora em casa recebia o Benfica, que apesar de vir de uma vitória na Taça de Portugal, uma equipa que parece querer retomar os bons resultados, ou que parecia querer, mas depois retoma aqui o campeonato, onde havia vencido o Famalicão, mas antes disso tomava maus resultados. Portanto, um bom resultado frente ao Famalicão, vencendo em casa, e depois esse jogo de Taça de Portugal frente ao Estoril, que também permitiu uma vitória que deixou a equipa praticamente na final da competição, mas que ainda procurava alguma solidez a esta melhoria de resultados, alguma solidez exibicional que complementasse e que desse sinais de que a equipa poderia entrar, encetar aqui numa sequência de vitórias e uma sequência de melhores exibições. E isso começou por parecer
vir a acontecer neste jogo. O Benfica entrou muito forte, entrou com uma boa criatividade, a gizar bons lances ofensivos, bastante dinâmica a equipa. Conseguiu chegar ao golo relativamente cedo, aos 25 minutos, por parte de Seferovic, num lance que foi mais de meio golo, construído por Taarabt. Excelente lance deste jogador que é inconsistente. Este marroquino mostra alguma inconsistência nos encarnados. Na minha opinião, muito derivado da posição que ocupa no terreno. Ele faz dupla com Weigl. São dois jogadores pouco agressivos no ponto de vista tático, e Taarabt de alguma forma cresce quando joga na posição 10, quando está mais respaldado taticamente, algo que não acontece neste esquema de Jorge Jesus. Por isso, Taarabt a 10 seria uma boa ideia. Ele surgiu nessa posição, neste lance, nessa assistência que fez para Seferovic, e por isso uma boa primeira parte do Benfica. No entanto, a segunda parte acabou por ser completamente diferente. Antes disso, aos 40 minutos, o Moreirense acabou por chegar ao empate, um pouco muito contra a corrente do jogo, num lance em que Grimaldo é completamente suplantado em velocidade por Walterson, e que depois faz um penalti que seria escusado se tivesse uma outra abordagem nesse lance. A verdade é que o Moreirense aproveitou para chegar ao empate, e depois a segunda parte foi completamente diferente, com o Benfica a ter muitas dificuldades para voltar à dinâmica inicial. É verdade que carregou à procura da vitória, mas só teve praticamente uma oportunidade clara de golo, que aliás foi o momento do jogo, na minha opinião. Esse lance de Waldschmidt, que cruzou com grande qualidade para Darwin Núñez, mas depois Darwin Núñez não tem um cabeceamento muito colocado, e Pacinato acaba por defender o lance com uma excelente defesa, com excelentes reflexos, é verdade. O lance não foi, como te disse, muito bem colocado, esse cabeceamento de Darwin Núñez, mas acaba por ser à queima-roupa, e por isso muito bem Pacinato nesta defesa, que valeu este empate. O grande lance do Benfica na segunda parte. Foi decisivo esta defesa do guarda-redes brasileiro, e o Moreirense continua com uma linhagem de guarda-redes de grande qualidade, conseguir revelar vários bons guarda-redes, na sua maioria brasileiros, que acabam depois por ser projetados para clubes de maior dimensão. Por isso acaba por o Moreirense manter este ciclo, apesar de um jogo completamente diferente, um jogo em que não foi impositivo, mas mantém este ciclo, e a verdade é que a parte final do jogo os Cónicos acabariam por ter algumas oportunidades para ganhar o jogo mesmo. Seria algo surpreendente, tendo em conta o domínio dos encarnados, mas a verdade é que o Moreirense consegue criar perigo, quer em contra-ataque, quer em ataque organizado. Viu-se nessa ponta final um pouco do trabalho que Vasco Seabra está a fazer nesta equipa minhota, e por isso um bom empate para o Moreirense. O Benfica continua a marcar passo, e veremos o que é que nos dita os próximos jogos para a equipa das Águias. E quanto ao Moreirense, um futuro que se antevê risonho se continuar com este crescimento exibicional que tem revelado. Muito bem, Eduardo, deixa-me só aqui fazer aqui um parênteses. Nós estamos com alguns problemas na conexão da internet, especialmente no direto que estamos a transmitir através do Facebook.
mas gostaria apenas de lembrar que mais tarde estará disponível esta edição, de uma forma em que poderão ver tudo sem interferências e sem estas questões técnicas. Estará disponível no nosso site, em jornalreferência.pt, depois vamos partilhar pelo Facebook, pelo Twitter, e também estará disponível no IGTV e no nosso canal do YouTube. Por isso, se estão com alguns problemas também a ver neste momento, podem ver depois mais tarde estes comentários aqui do Eduardo Carvalho. Agora sim, prosseguindo na análise, falta só aqui mais um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista, um jogo que também terminou empatado, mas a duas bolas, e o Porto, neste caso, continua sem vencer neste jogo que foi em casa. Sim, era o outro derby nortenho da semana, neste caso o derby da Invicta, e o Futebol Clube Porto tinha aqui uma boa oportunidade para vencer uma equipa que tem tido dificuldade em construir solidez que lhe permita crescer na tabela classificativa, mas a verdade é que desta vez Josualdo Ferreira montou muito bem a equipa. A importância da maturidade, da experiência de um treinador vê-se nestes jogos também, e aqui muito bem o professor, estratégico e taticamente, a conseguir contrariar muito bem os azuis e brancos. E acho que este sistema de 3 defesas acaba por favorecer a equipa defensivamente, porque protege a menor qualidade, a maior dificuldade que se tem visto no eixo defensivo dos boavisteiros, e depois, por outro lado, acaba por ofensivamente também favorecer as subidas dos laterais, que são muito fortes nesse aspecto. Reggie Cannon esteve particularmente bem neste jogo, ele que está a fazer uma época muito boa, numa equipa que está com dificuldades na tabela classificativa, mas tem sido um jogador em destaque. Também Ricardo Mangas, do lado contrário, foram 2 jogadores que cruzaram com grande qualidade nas suas incursões pelo ataque. Lembro 2 lances de Reggie Cannon a cruzar para Ellis, e lembro-me do primeiro golo do Boa Vista, aliás, do segundo golo do Boa Vista, que foi também derivado de um lance desse tipo. Do lado esquerdo, Ricardo Mangas consegue ganhar a toda a concorrência na sua subida ao ataque, e depois cruzou com um pontapés e medida para Ellis fazer o golo de uma forma algo foi com a coxa, não foi algo muito natural, mas a verdade é que é um avançado que surge muito bem, que tem um instinto a aparecer no espaço, a aparecer no melhor espaço para finalizar, que tem permitido marcar alguns golos importantes para a equipa. Ele que não tem marcado muitos golos, mas os golos que marca têm sido muito importantes para o Boa Vista. Antes desse golo, o Boa Vista tinha feito 1-0 na sequência de um pontapé de campo, parte de Jackson Poroso, e assim 2-0 ao intervalo, com o Clube Porto completamente aliado do jogo. Um ou outro jogador que esteve menos mal nesta primeira parte, mas uma equipa algo desconexa, uma equipa com jogadores fora de posição, e por isso Sérgio Conceição fez 3 alterações ao intervalo. Ele que no final do jogo deu a entender que estes jogadores que foram titulares e que depois saíram ao intervalo não estão ao nível ou precisam de crescer para serem apostas regulares no Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que de alguma forma não pareceu culpa individual destes jogadores. Por exemplo,
Diogo Leite teve erros, esteve nos 2 golos do Boa Vista, não teve uma prestação positiva nesses 45 minutos que realizou, é verdade, mas vinha de não ser aposta nos últimos jogos, depois de ter estado muito bem na sequência de jogos que fez, depois saiu da equipa pelo regresso de Mbemba e de Pep, quando estão lesionados normalmente são substituídos por Diogo Leite, e aqui estando os dois disponíveis, Sérgio Conceição não dá qualquer hipótese de Diogo Leite de ser titular. E nota-se que é um central que precisa de uma sequência de jogos para manter essa regularidade. Mas terá sido aquele que tenha tido mais culpa em termos de erros individuais, olhando aos 3 jogadores que saíram ao intervalo, porque a verdade é que João Mário não esteve particularmente feliz, mas jogou completamente fora de posição, jogou do lado esquerdo do ataque, algo que nunca via acontecer no Futebol Clube do Porto, nem na equipa B me recordo de um jogo em que este jogador tenha jogado pela esquerda do ataque, e depois Fábio Vieira, que fez lembrar um pouco o que acontece no Benfica com Tarap, jogou em dupla com Sérgio Oliveira e não está respaldado o suficiente para jogar nessa posição, numa dupla, um 10, um jogador que pode jogar também sobre a direita do ataque, mas que não é claramente um jogador versátil, um jogador completo defensivamente, que possa ser utilizado nessa posição. E por isso acabou por não resultar, mas pareceu-me que teve mais a ver com a abordagem posicional de Sérgio Conceição para estes jogadores do que propriamente com a sua prestação, até porque Fábio Vieira até foi dos jogadores que esteve menos mal na primeira parte, na minha opinião. E depois, Sérgio Conceição pretendia fazer alguma rotatividade, tendo em vista esse jogo da Liga dos Campeões, que será já amanhã, não me parece que se compreenda como é que há jogadores como Lume ou até Filipe Anderson que nunca têm tido a oportunidade de serem titulares. Filipe Anderson, a última vez que o foi, aconteceu diante do Belenenses, que não foi um bom jogo para o Futebol Clube do Porto, mas individualmente não esteve mal. E Lume, sempre que tem entrado, tem dado consistência à equipa, e por isso estranho também como Sérgio Conceição não dá oportunidade a este trinco, o único trinco de raiz da equipa, até no ponto de vista de respaldar um pouco jogadores como o Fábio Vieira ou o Sérgio Oliveira, para poderem com maior tranquilidade pensar o jogo ofensivo da equipe. Por isso, o Futebol Clube do Porto surgiu muito mal na primeira parte, na segunda as 3 alterações que fez transfiguraram a equipa, e por pouco não daria mesmo para dar a volta completa ao marcador. É verdade que Taremi marcou logo ao abrir da segunda parte, praticamente. Depois, na reta final do jogo, Sérgio Oliveira acabou por conseguir marcar de penalti e teve uma nova oportunidade para marcar de grande penalidade, mas aí falhou, enviou a bola ao poste. Isto já com Francisco Conceição na equipa, ele que entrou com muito bem em campo, um jogador que só se estranha, só peca por tardio, digamos assim, este investimento, esta aposta num jogador que tem um talento diferenciado, não há dúvidas disso. Ele entrou muito bem neste jogo, não parecia o jogo indicado para lançar este jogador, um pouco sobre brasas, mas a verdade é que até nisso
Francisco Conceição esteve mais do que à altura dos acontecimentos, ajudando a equipa a empurrar o Boa Vista para o seu último reduto. E depois, num dos últimos lances do jogo, depois dele sofrer o penalti que poderia dar a Sérgio Oliveira o bis da marca de grande penalidade, não foi convertido esse lance pelo português. Ele depois acabou por ter, num dos últimos lances do jogo, como te dizia, uma oportunidade de fazer o 3-2 ou de municiar, neste caso, Evan Nilsson para o 3-2. Foi um grande lance de Francisco Conceição, e Evan Nilsson acaba por conseguir introduzir a bola na baliza, mas o lance foi invalidado e assim o Futebol Clube do Porto acaba por não conseguir dar a reviravolta total no marcador, consegue um mal menor, que é não perder este jogo, mas continua numa série em que não consegue vencer e torna-se cada vez mais impossível, ou parece cada vez mais impossível alcançar o Sporting, uma equipa que está muito sólida e muito confiante na luta pelo título. Muito bem, Eduardo. Agora aqui, antes de passarmos à segunda parte da nossa edição, vou só aqui relembrar os próximos jogos que vão decorrer. Lembrar que amanhã, às 21h45, ainda se vai cumprir um jogo que estava em atraso da jornada 14, o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Farense, portanto, amanhã às 21h45. Depois da jornada 20, que vai começar na sexta-feira, já vai decorrer um jogo com equipas da região norte, às 20h30. Será o Boa Vista com o Moreirense, peço desculpa. Depois, no dia seguinte, no sábado, às 15h30, será o Belenenses com o Nacional, que já sai aqui fora da nossa região norte, mas mais tarde, às 17h30, haverá o Gil Vicente Santa Clara, também no sábado. Depois, no domingo, às 15 horas, o Paços de Ferreira vai jogar com o Vitória. À mesma hora, joga também o Rio Ave com o Famalicão. Uma hora mais tarde, 3 horas mais tarde, às 18 horas, o Braga jogará com o Tondela. E haverá ainda um jogo na segunda-feira, que será o último da jornada 20, às 19 horas, que será o Marítimo com o Futebol Clube do Porto. Ora, agora sim, passando à nossa segunda parte dos destaques da semana, queria saber quais é que são os teus remates, qual é que é o remate de Trivela, podemos começar por aqui. O meu remate de Trivela da semana vai para Miguel Cardoso. Fala-se daqui de um treinador que tinha estado muito bem na sua primeira passagem pelo Rio Ave, levou uma excelente classificação e qualificação europeia nesse campeonato, mas depois tinha saído para algumas experiências internacionais que não correram da melhor forma. De alguma forma parecia que faltava algo, esta ideia de jogo muito interessante deste treinador. E aqui, neste jogo, frente ao Vitória de Guimarães, de uma forma mais visível, já parecia vir a acontecer nos últimos jogos, mas de uma forma mais visível neste jogo, introduziu uma nuance que lhe permitiu uma vitória muito importante, uma nuance de contra-ataque, algo que mesmo perante alguém que prefere um estilo de futebol ofensivo e de posse, não deve ser descurado, na minha opinião. E isto pode, de alguma maneira, funcionar como rampa de lançamento para Miguel Cardoso dar um salto qualitativo como treinador. E acredito que, se não renunciar à base da sua identidade de jogo, que, na minha opinião, é muito positiva e seria
muito negativo também que mudasse completamente, pelo facto de estar a ter aqui um bom rendimento nestes jogos. Mas desde que não renuncie a essa base, se conseguir introduzir este upgrade, esta atualização à sua ideia de jogo, poderá ser muito positivo para a sua carreira, poderá torná-lo um treinador de ainda mais sucesso do que tem tido até agora. Muito bem. E quanto aqui ao teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para um momento de Stefano Eustáquio, na flash interview após o jogo com o Sporting. Este médio de Paços de Ferreira falou sobre o prazer que dá aos jogadores do Paços de Ferreira jogar nesta ideia introduzida por Pepa, implementada por Pepa. E isto remete-me para uma forma de jogar que, na minha opinião, é uma fórmula para o sucesso desportivo, porque, de alguma forma, para equipas que estão nestas condições, que estão por um campeonato tranquilo, fugir à despromoção o mais cedo possível, eventualmente numa época mais positiva, como está a acontecer aqui com o Paços de Ferreira, lutar pelo apuramento para a Liga Europa. Nestas equipas tem sido quase sempre fórmula para o sucesso desportivo. Se virmos ao histórico, equipas como o Rio Ave de Miguel Cardoso, como o Famalicão na época passada, que acabou por não se apurar para a Liga Europa, mas fez um campeonato sensacional. É sempre uma fórmula de sucesso desportivo. E depois, claro, há aqueles duelos, aquelas disputas com equipas acima, em termos qualitativos, em que estas nuances, como há pouco falei com Miguel Cardoso, podem ajudar a conseguir um outro nível para estas equipas. A verdade é que o Paços de Ferreira está a fazer um excelente campeonato e, ao jogar desta forma, está também a valorizar ativos. Fala-se já na saída de Stefano Eustáquio, este jogador de que falámos. Fala-se em Bruno Costa, ambos para o Futebol Clube do Porto, mas também há outras equipas que são faladas, que são veiculadas como estando interessadas nestes jogadores. Fala-se em Douglas Tanque, fala-se em Pepa, inclusive ontem no final do jogo o presidente do Paços de Ferreira veio falar sobre a possível saída e a mais provável saída de Pepa dos Castores. Portanto, acho que é uma ideia de jogo que favorece todos no clube, desportiva e financeiramente, e foi muito interessante ouvir isto da boca de Stefano Eustáquio na flash interview após o jogo com o Sporting, que, recorde-se, deu uma derrota. Portanto, dizer isto depois de uma derrota é particularmente curioso e interessante. Muito bem, Eduardo. Agora queria que abordasse aqui o teu remate final. Sei que queres fazer uma pequena antevisão à jornada europeia, no fundo, do Braga e do Futebol Clube do Porto. Pedia-te que fosses breve aqui nesta antevisão para aqui termos um pequeno resumo apenas de que tu pensas que poderá vir a acontecer quanto à participação das equipas nortenhas nestes jogos. O Futebol Clube do Porto tem um jogo que de alguma forma é altamente em que é altamente improvável consiga passar esta eliminatória, mais pelo momento do Futebol Clube do Porto do que propriamente pelo colosso que tem à frente. Sabemos perfeitamente que o Futebol Clube do Porto é a equipa em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, diria mesmo, com maior capacidade, com maior estatuto internacional, consegue equilibrar os jogos
grande maioria dos seus jogos a nível de Liga dos Campeões, de Liga Europa. Mesmo quando joga com equipas deste calibre, é sempre uma equipa que consegue ombrear pelas eliminatórias e que tem chegado muito longe nas várias competições, sobretudo até na Liga dos Campeões, onde acaba por se motivar mais, onde acaba por se superar mais. A verdade é que perante um adversário que é superior em termos de plantel e que, não estando num grande momento, está num momento melhor do que o Futebol Clube do Porto, e até, diria, um dos melhores momentos da época. Recorde-se que a Juventus perdeu no último jogo na Série A, frente ao Nápoles, um jogo que foi fora, que foi no São Paulo, mas que vinha de um ciclo de 7 jogos sem perder, sendo 6 deles vitórias, portanto, para todas as competições. Portanto, talvez o melhor ciclo desde que Pirlo está ao comando técnico dos Bianconeri. E assim, com jogadores como Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, acho que são demasiados fatores em que o Futebol Clube Porto terá que pensar e que poderão perigar esta defensiva que tem sofrido muito, esta defensiva do Futebol Clube Porto. Já foi um dos baluartes dos Dragões e neste momento tem sido uma das principais pechas. Por isso acredito que o Futebol Clube Porto tenha particular cautela neste jogo, adote uma postura um pouco mais expectante, procurando se calhar dar bola às Juventus e explorar as costas da linha defensiva dos italianos, que é, na minha opinião, o ponto mais fraco desta equipa. Quanto ao Sporting de Braga, joga com também uma equipa italiana e também em casa, numa eliminatória que é a primeira vez que existe para estas duas equipas, que este confronto europeu não há qualquer termo de comparação anterior. Podemos ver que as duas equipas têm estatutos internacionais diferentes, a Roma muito mais com muito mais notoriedade e com um histórico internacional superior ao Sporting de Braga, mas o Sporting de Braga já mostrou ao longo das últimas épocas e nesta em particular que consegue bater o pé quase qualquer equipa a nível não só nacional como internacional. Fê-lo contra o Leicester, com 2 bons jogos, um deles conseguindo empatar o jogo numa partida épica, e por isso acho que o Sporting Braga tem boas chances de pelo menos ter aqui um bom resultado. Passaria por uma vitória, preferência sem golos sofridos, frente a uma comandada por um português, Paulo Fonseca, que tem tido aqui uma época muito irregular. Vem de uma vitória em casa para a Série A, uma vitória tranquila, de 3-0, que não seria desejável para os minhotos na antecâmara deste jogo, mas que continua irregular, continua, quer a nível exibicional, quer em termos de resultados, muito irregular, e que, na minha opinião, apesar de estarmos a falar de uns romanos que têm um plantel superior, sem dúvida, ao Sporting de Braga, na minha opinião, tem boas chances, tem bons argumentos para poder levar de vencida Roma, pelo menos neste jogo da primeira mão. E também gostaria de dar aqui destaque a um jogador que foi contratado muito recentemente neste mercado de inverno, que foi András Sporar,
que é um jogador que tem particular apetência para estes jogos de Liga Europa, e poderá ser muito importante para esta eliminatória dos arsenalistas. Veremos o que é que estas duas equipas conseguirão fazer, sendo certo que têm adversários que são favoritos para a eliminatória, pelo menos. Muito bem, Eduardo. Obrigada mais uma vez aqui pelos teus comentários e contamos contigo numa próxima edição. Aos nossos ouvintes, a quem nos está a ver pelo Facebook e também pelo Instagram, resta dizer que podem acessar a esta edição mais tarde, em breve estará disponível nas nossas redes sociais, vamos partilhar, e também no nosso site em jornalreferência.pt. Por isso estejam atentos a esta edição que vai ser publicada, e também, se quiserem assistir às anteriores edições, também podem fazê-lo através do nosso site e do nosso canal do YouTube, e também aceder a outros conteúdos sobre a região norte e também alguns conteúdos que vamos publicando sobre esta fase de pandemia que estamos a viver. Resta também dizer que estaremos cá para uma próxima edição e em breve também esperamos contar com a participação de alguns convidados, por isso não percam as nossas novidades, estejam atentos ao que vamos publicando e até uma próxima edição.